Ainda podemos lembrar que Jesus é rejeitado nessa cidade. Ele, quando começou o ministério, ele entra numa sinagoga em Nazaré. E ele lê o texto de Isaías. E quando ele lê o texto de Isaías, ele diz assim: hoje se cumpriu essa parte das Escrituras. Se você lembra desse texto, em Lucas 4, 16 a 30, sabe o que acontece? Eles ficam tão indignados quando Jesus diz isso, que eles quase levam Jesus a um monte para jogá-lo no precipício. Esse é o lugar que também tem muito a nos ensinar. Então nós lembramos que o título de Nazareno, direcionado a Jesus, nos faz lembrar que ele ficou conhecido como essa pessoa, desse lugar, de Nazaré, e até mesmo a cruz trazia isso como uma declaração: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Por que eu estou falando tanto em Nazaré? Porque esta cidade é agora a cidade que está descrita no capítulo 6. Ou seja, o nome Nazaré não aparece, mas o texto diz que Jesus saiu dali e foi para a sua cidade. No livro de Marcos só aparece uma vez o nome Nazaré, e não é nesse texto, mas aqui nós estamos falando de que? Cidade Nazaré. O que significa Nazaré? Nazaré, uma palavra grega que tem um sentido de o que é guardado. Esse é o tema da nossa mensagem hoje, e nós podemos ousar dizer que Nazaré é a residência habitual e cidade natal, entre aspas, de Cristo. O que essa cidade tem a nos ensinar? Ela nos ensina a maneira como nós devemos ter cuidado, porque a maneira como ela não tratou Jesus nos ensina como nós devemos tratar Jesus. Qual é a grande ideia que eu encontro nessa passagem bíblica? Qual é a grande mensagem? De que Jesus é o maior de todos os profetas. Não há profeta como Jesus. Você deve honrá-lo sempre. Mas o grande erro é não crer nele. Essa é a grande ideia. Jesus é o maior de todos os profetas. Você deve honrá-lo sempre. E o maior erro é não crer em Jesus. Então é curioso, porque exatamente Nazaré vai se destacar pelo que Jesus não fez ali. Esta cidade, que é o lugar onde Jesus foi concebido, essa cidade que recebeu o Filho de Deus como um morador ilustre, é a cidade que se destaca pelo que Jesus não fez. Então, se você olhar para as atitudes desta cidade, você pode pensar no oposto e dizer o seguinte: estas são as atitudes que eu devo ter para com Jesus. Quero desafiar você nessa noite a pensar sobre quais são as atitudes que você pode e deve ter em relação a Jesus. Então vamos olhar para as atitudes que esta cidade teve em relação a Jesus. As atitudes de Nazaré em relação a Jesus foram 3. A primeira delas é: eles ficaram chocados. Nas nossas versões, no verso de número 2, eles ficaram maravilhados. Veja se não é isso que está na sua Bíblia, verso 2. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviram ficaram admirados, na nova versão internacional. Algumas dizem alarmados, mas há uma versão que diz que ficaram maravilhados. Eles, na verdade, ficaram em choque. A palavra grega que nós temos aqui é ekplesso, que significa ficar em choque. Eles ficaram em choque.
ao ver o seu morador ilustre, o seu morador de todo o dia, o seu morador simples, o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de José, disse o texto, o irmão de Judas, o irmão de Simão, agora aparece pregando. Antes que você possa pensar que eles ficaram tão maravilhados e espantados de uma forma boa, eles